E pessoal, então vamos aqui falar rapidinho da tese 2. Tese 2 do julgamento do tema 1199, que trata da retroatividade ou não da lei de improbidade administrativa aos fatos, às condutas anteriores à vigência da lei 14.230. A tese 2, entre aspas, afirma: a norma benéfica da lei 14.230/2021 já diz que a 14.230/2021 ela é benéfica, que como de fato é, mas coloca meio que entre parênteses, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa. Então a tese, ao assim referir, e isso é muito importante, quer dizer que o Supremo Tribunal Federal somente julgou de forma vinculativa nesse tema 1199 de repercussão geral sobre a retroatividade ou não da modalidade culposa, né? Pois antes da 14.230 existia a modalidade culposa. Após a 14.230, essa modalidade culposa não existe mais. Então, no direito material a respeito da lei de improbidade administrativa, o que ficou em discussão sobre a retroatividade ou não foi tão somente com relação à exclusão da modalidade culposa, né? Então, aquelas questões de dolo específico, elemento subjetivo específico, a taxatividade e a revogação de alguns incisos do artigo 11 que são atos de improbidade administrativa que ferem princípios da administração pública. Então, todas estas questões não restaram analisadas neste tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, de forma que isso ainda se encontra em aberto, perfeito? Isso é importante a gente saber de antemão. Então ele fala que a norma benéfica da lei 14.230, diga-se, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, ela é, veja só, irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, né, da coisa julgada, o ato jurídico perfeito da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Veja, amigos, e aqui eu também concordo com alguns colegas, inclusive entre eles o professor Landolfo, que esta tese 2, ela veio totalmente diferente do que foi efetivamente julgado em seus votos pela maioria dos ministros. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foram claros em dizer que não retroage, aliás, que retroagem, pois a lei nova ela é mais benéfica. Retroagem em virtude de ser mais benéfica. Isso restou muito claro nos votos da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, na tese, isso saiu diferente, né? Dizendo que a norma, não, apesar de ser benéfica, no ponto da ausência da modalidade culposa, ela não retroage para beneficiar o réu, certo? Mas logo no item 3, a tese 3 do Supremo Tribunal Federal, ele resolveu este imbróglio, ou resolveu ou piorou este imbróglio, para dizer o seguinte: a nova lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. O que disse o Supremo de acordo com a tese aqui, meus amigos? Ele disse assim: olha, a lei mais benéfica, ela não retroage para beneficiar o réu, no que tange a ausência, a retirada do elemento subjetivo culpa. Perfeito? Isso está na segunda tese. Porém, na terceira tese, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: tá, não retroage, porém também não se aplica a lei antiga aos fatos que ocorreram antes da 14.230. Então, assim, é como se a lei posterior ela não volta, mas também a lei anterior também não vai para frente. O Supremo Tribunal Federal acabou aqui trocando em miúdos, para não se estender muito nesses vídeos, acabou dizendo isso. Na prática, meus amigos, portanto, a lei 14.230, no que tange a ausência ou a retirada do elemento subjetivo culpa,
este trecho e vai sim, de uma certa forma, e trazendo de uma forma muito clara e prática, vai sim retroagir aos fatos anteriores a 14.230. Ou seja, os processos e investigações em curso que tratem sobre ato de improbidade administrativa culposo, a nova lei vai, de fato, na prática, retroagir para beneficiar o réu, né? De forma que haverá a extinção dos processos e a extinção das investigações. Isso está bastante claro, isso deixou também muito claro nos votos dos ministros, tá certo? As teses 2 e 3 é que fizeram uma certa confusão sobre isso, mas está bastante claro. Só não vai atingir o quê? Só não vai atingir as condenações transitadas em julgado e que já estejam em execução, perfeito? Então, com relação às sentenças transitadas em julgado e que já estão efetivamente sendo executadas, neste caso é válida o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, a fim de proteger a coisa julgada, perfeito? Agora, essa retroatividade, ela tem uma ressalva e foi feita essa ressalva no final da tese 3 do Supremo Tribunal Federal, ao dizer, entre aspas, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Dessa forma, essa retroatividade ela não é automática, né? O juiz da causa, o tribunal, ele deve analisar se não há concretamente, faticamente, a existência do dolo, né? Porque se existir a existência do dolo, não haverá extinção do processo em curso ou da investigação em curso. É muito comum haver, muito comum dentre os casos que tem sobre improbidade administrativa culposo, né? Em que o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade administrativa, narra o fato e coloca como tipologia, colocava como tipologia o artigo 10, culpa da lei de improbidade administrativa. No entanto, a narrativa dos fatos, apesar do Ministério Público ter colocado como culpa, a narrativa dos fatos demonstra claramente que houve um dolo, né? Então, nesses processos, se eles ainda estiverem em curso, o juiz da causa e o tribunal da causa tem que verificar, tem que analisar se de fato não há dolo ou culpa. Se não houver, se de fato não há dolo. Se não houver dolo, restando só a culpa, o processo tem que ser extinto e a investigação tem que ser extinta. Se analisado, verificado o dolo, em substituição da culpa, então esse processo terá seu trâmite normal, ok? Aqui vale uma pontuação prática a respeito dos acordos de não persecução civil. Ora, principalmente os acordos de não persecução cíveis ministrados ou firmados pelo Ministério Público antes do advento da Lei 14.230. A nova Lei 14.230, que extinguiu a culpa, ela vai retroagir também para esses acordos de não persecução cível que foram realizados pelo Ministério Público em ato de improbidade administrativa a título de culpa? Eu penso que não, né? Pois o acordo de não persecução civil firmado, celebrado, já homologado, ele trata-se aí de um ato jurídico perfeito. Então, se não retroage em virtude da coisa julgada, naturalmente também não vai retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, no caso, a celebração de um acordo de não persecução civil. Certo, gente? Essas foram as teses 2 e 3. Se estendemos mais um pouco porque são as que são um pouco mais complicadinhas, digamos assim, tá bom? Um grande abraço a todos.